A paz do Senhor, meus irmãos. É muito bom estar com vocês aqui em mais uma quarta. Os cultos de orações são uma bênção para a gente, né? E eu queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias para que a gente pudesse meditar em 1 Reis, capítulo 2. Vamos ler dos versos 1 ao 12, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e a sandália nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que seus cães deixem a sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem à tua mesa, assim como foi comigo quando fugia por causa do meu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baorim, que me maldisse com dura maldição no dia em que ia a Manaim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que não o mataria à espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem prudente, e bem saberás que lhe hás de fazer, para que as suas cães desçam à sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel, 40 anos, 7 anos em Hebrom, e em Jerusalém, 33. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós, Senhor, nesse momento queremos te agradecer, Pai, porque nós já te louvamos, Senhor. Nós chegamos aqui em paz, nós chegamos aqui com saúde, nós chegamos, Senhor, para oferecer nosso louvor a Ti, ó Deus. As nossas orações, os nossos anseios, estamos aqui para Te cultuar, ó Pai. Então que nesse momento, Senhor, a Tua palavra fale a nós, Senhor Jesus, através da vida de Davi, através da vida de Salomão, que foram homens que o Senhor escolheu, ó Pai, para registrar, Senhor, na Escritura, e para que nós meditássemos, ó Pai, sobre as Tuas ações, sobre as vidas desses homens, Senhor. Então que o Senhor venha nos ensinar, ó Pai, me dá humildade, Senhor, me dá sabedoria nesse momento, ó Pai, para que nós possamos saber, Senhor Jesus, receber da Tua palavra nesse momento, ó Pai. Sei que nada posso fazer, Senhor, sei que não sou digno de estar aqui, ó Pai, mas que o Senhor venha nos ensinar nesse momento e se revelar mais a nós, Senhor Jesus, o Teu caráter e a Tua face. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estava meditando essa semana e eu pensei em trazer um pouco sobre esse fim da vida de Davi e os conselhos que ele dá a seu filho Salomão. Davi, ele foi o segundo rei de Israel, o homem que foi dito como que era um homem segundo o coração de Deus. E é muito importante e interessante a gente ver qual conselho ele dá ao filho dele para reinar.
Eu acho que quem é pai aqui vai entender melhor ainda a importância de dar um conselho a um filho. Ainda mais se seriam suas últimas palavras. Porque as últimas palavras de Davi foram essas, pelo menos que foi registrado na Bíblia, para que nós soubéssemos o que é que Davi, o homem segundo o coração de Deus, um homem que teve sua vida como uma fonte de bênçãos para nós até hoje, tá? Jesus, o Messias, o nosso rei, o nosso Salvador, é chamado de filho de Davi. Ele que era um homem pecador, um homem falho, como todos nós, mas que Deus escolheu esse homem para que pudesse nos abençoar através da palavra de Deus também. Mas Davi não tinha nada de especial que nós não tínhamos, nem Salomão. E eles também foram alvos da graça de Deus, assim como nós. Então, para iniciar, eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso. Sobre como Davi era um homem simples. Porque a gente, às vezes, endeusa esses personagens bíblicos. Mas a Bíblia enfatiza que ele era só um homem baixinho, não era nem o mais forte dos irmãos, nem tão bonito. Mas que ele foi um homem que ele amou ao Senhor. Assim como nós. Quem somos nós? E a nossa vida? Será que ela pode ser fonte de bênçãos também? Como foi a vida de Davi? Qual o conselho que a gente pode dar para os nossos filhos quando a gente tiver? Ou que os pais que já estão aqui presentes podem dar aos seus filhos? Então, sabendo disso, eu queria que a gente pudesse entender um pouquinho do contexto que havia aqui, tá? Então, esse capítulo de Reis, ele vai se passar no final do reinado de Davi, como eu já falei, como dá para ver, né? Davi vai morrer, e ele vai passar agora o seu reinado para Salomão. E Salomão foi um grande rei de Israel também, e foi nas mãos de Salomão que o reino de Israel foi mais rico e mais poderoso, até mais do que com Davi. Davi é quem vai ser o rei que mais trouxe prosperidade espiritual, provavelmente, para Israel. Mas Salomão foi o rei que mais trouxe prosperidade financeira. Talvez o reino de Israel fosse o reino mais conhecido do mundo. Mais ou menos o que é os Estados Unidos para a gente hoje. Que seria a maior potência, seria Israel. Tanto na questão política, quanto na questão financeira, quanto na questão espiritual. O mundo conhecia o Deus de Israel. O mundo conhecia o Deus de Salomão, o homem mais sábio do mundo. O mundo conhecia esse povo. E talvez Davi, existe uma discussão sobre isso, mas tenha sido o homem mais próximo de Deus. Uns vão dizer Abraão, outros Moisés, outros o apóstolo Paulo. Mas Davi certamente era um homem que amava a Deus. Que amava a Deus. E é muito importante a gente entender isso, porque esse é um conselho de um homem que amava a Deus verdadeiramente. Os conselhos que a gente vai ouvir são de um homem que amava a Deus e que está guardado na Escritura, que Deus guardou para a gente ver, saber qual é o conselho de um homem que ama a Deus, que ele pode trazer a nós. E ele vai dar esse conselho ao rei Salomão, que foi o terceiro rei de Israel. Ambos governaram 40 anos. Porém, Salomão não foi um rei que amou tanto a Deus. Ele foi um rei mais sábio do que Davi, na sua sabedoria de discernimento político. Mas quando a gente vai ver a vida de Salomão, e aqui já está dando spoiler, né? Mas é importante a gente entender, Salomão foi um rei que teve 1000 mulheres, 300 esposas e 700 concubinas. E se a gente ler esse aqui, qual é o conselho que Davi dá? Ele manda ele se debruçar na lei de Deus. Salomão sabia que ele devia ter uma só mulher. Salomão tinha acesso ao Gênesis que a gente leu, onde a mulher foi feita para o homem e o homem para uma só mulher. Ele sabia, mas mesmo ele sendo sábio, e no próximo capítulo vai ser o capítulo onde o próprio Deus aparece a Salomão e fala: o que é que você deseja receber? O próprio Deus. E Salomão diz: eu quero ser um homem sábio. Aí você vai dizer: mas Salomão era tão sábio e sabia da lei de Deus, e por que ele pecou? Porque foi a partir daí que ele instituiu também em Israel idolatria, que já havia desde a época dos juízes, desde a época de Josué, provavelmente havia no reinado de Davi, porém, o reinado de Davi era um reinado que adorava a Deus, mesmo com todos os problemas,
Mas se o rei institui idolatria, o povo vai idolatrar também. Então, o reinado de Salomão, apesar dele ser grande em poder econômico, em poder político, ele era pobre espiritualmente. Salomão ele vai colocar altos impostos em todas as tribos, menos nas tribos de Davi. Ele vai forçar trabalho, quase que escravo, às outras tribos de Israel para fazer o templo de Salomão. Muitas tribos sofrem. E isso causa divisão em Israel. Tanto que quando Salomão vai morrer, não havia um rei preparado para governar Israel. Jeroboão, seu filho, tenta dar um golpe de estado quando ele vai morrer, porque era para Roboão, outro filho de Salomão, assumir o reino de Israel. E a partir daí o reino se divide e Israel é destruída várias vezes, tem vários reis ruins, enfim, até chegar aos cativeiros, né? Mas, voltando aqui para os conselhos de Davi, nosso primeiro ponto são os versos 3 e 4. A gente vai iniciar a instrução do rei Davi ao seu filho Salomão, que se tornaria rei também. Ele vai dizer o seguinte: guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andar nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará um sucessor no trono de Israel. E faltou sucessor. Depois de Salomão, faltou um sucessor que amasse a Deus dessa forma. Então, olha só o conselho que Davi dá para o seu filho: guarde os preceitos do Senhor. Que precioso é esse conselho e quão profundo é esse conselho. Guarde os preceitos do Senhor. Tenho certeza que ele não precisaria repetir todos esses conselhos, até porque ele vai dizer que Salomão já era um homem sábio antes de receber sabedoria, então ele conhecia a lei de Israel. O que é que faltava para Salomão fazer? Guardar. A gente pode conhecer o Evangelho, os preceitos de Deus, o caráter de Deus, mas nós guardamos os mandamentos de Deus? Salomão tinha toda a sabedoria que Deus deu a ele, mas ele amava a Deus como Davi amava? Nós sabemos o que é o pecado, mas nós pecamos? Sim. Salomão sabia o que era pecado, mas ele o cometia, porque não é a sabedoria que nos faz deixar de pecar, é o amor a Deus que nos faz deixar de pecar. Deus nos dá sabedoria e Ele dá a quem pede, a palavra de Deus já. E Ele dá de grata bondade. E a gente pode estudar, Deus nos deu intelecto, mas e o amor a Deus? Na hora que o pecado vem, na hora que o nosso coração cai em tentação, na hora que Satanás vem nos tentar, você pode ter a sabedoria, mas e o seu amor a Deus? O que é que vai te salvar? Não é somente a sabedoria. É importante sermos sábios, mas Salomão é o exemplo de que somente a sabedoria não vai te fazer amar a Deus, a ponto de vencer o pecado. Nós temos que depender do Senhor nesse momento. Nós podemos ser o homem mais sábio do mundo, mas se não amarmos a Deus, nós iremos cair, como Salomão caiu, como Salomão pecou. E se a vida de Davi foi fonte de bênçãos para muitas pessoas, a de Salomão foi também e é também, mas pela graça de Deus. A Bíblia que nós abrimos aqui tem em torno de 50 salmos de Salomão. A Bíblia que nós abrimos e lemos tem reservado partes para falar da vida de Salomão. Isso é graça para nós, graça de Deus. Mas Salomão pecou. Inclusive tem alguns teólogos, e aí é só especulação, não dá para saber, que acham que Salomão morreu desviado. Morreu fora dos caminhos do Senhor.
Se a gente lê Eclesiastes, provavelmente ele fez no final da vida dele, a gente vê que ele tinha sabedoria e que provavelmente ele amava a Deus. A gente lê no livro de Salomão. Mas lá ele confessa, ali tem muitas confissões de pecados. Para confessar pecado tem que haver arrependimento. Então eu creio que Salomão foi, no final da sua vida, ele se converteu novamente ao Senhor. Mas não é o ponto principal aqui. O que é que Davi continua dizendo? Ele fala assim, guarda os preceitos do Senhor. Ele fala, coragem e ser homem. Coragem. É preciso coragem para a gente poder guardar os preceitos do Senhor. Quando ele fala ser homem, ele está dizendo o quê? Não é que hoje em dia vai dizer, eita, é machismo, né? Eita, ser homem. Ele vai dizer que ele tem essa palavra ser homem, está no sentido dele ser um homem esforçado, valente, que confiasse no Senhor, provedor, um homem de serviço e disposto. É assim que o homem deve ser. Não preguiçoso, mas disposto. Davi foi preguiçoso uma vez no reino dele, cometeu um pecado. Cometeu um pecado. Ele devia estar lá na guerra, viu a mulher de Urias e aconteceu que todo mundo sabe o que aconteceu. Tomou a mulher de Urias e pecou. Com Batseba. Inclusive, Salomão é filho da própria Batseba. Um segundo filho que ele teve. Que foi graça de Deus. Também para a nossa vida. O rei Davi também encoraja Salomão a ser um conhecedor da palavra de Deus. E seguir os seus ensinamentos. Como está escrito na lei de Moisés. E é muito interessante isso. Porque ele não fala, não, seja um conhecedor de Deus. Fala, não, do Deus da lei de Moisés. Não é qualquer Deus. Nós precisamos da Bíblia para conhecer os preceitos de Deus. E ele vai dizer para quê? Ele vai dar uma finalidade. Para que você tem que ser um conhecedor da Bíblia, da Escritura? Ele vai dizer que para que prospere em tudo quanto fizeres e onde fores. E prosperar aqui não é ganhar dinheiro. Prosperar aqui não é ficar rico. Apesar de que ele ganhou muito dinheiro e ficou muito rico. Mas não é isso que Davi está dizendo a ele. Davi, em nenhum momento, ele vai focar no dinheiro. E ele mesmo fala, a Bíblia fala, Davi fala no versículo 4, o que quer dizer prosperar. Prosperar para Davi é para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o meu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor no trono de Israel. A verdadeira prosperidade é comungar das promessas do Senhor para a nossa vida. E Deus tem promessas para nós. Deus tinha uma promessa para Davi, específica para ele. Ele vai dizer o quê? A verdadeira prosperidade é estarmos em comunhão com Deus. Então busque ao Senhor, medite nos seus preceitos, porque o Senhor cumpre aquilo que ele promete. Sempre cumpriu. Davi tinha certeza disso. Então é por isso que ele ensina a Salomão a seguir a Deus, porque a maior prosperidade que ele poderia ter na vida era estar em comunhão com o Senhor, com Deus, com o nosso Deus, com Jesus Cristo. Não existe nada mais valioso do que isso. E Davi também provou de riqueza, provou de mulheres, provou de dinheiro, provou de tudo que ele podia provar. Também passou muita dificuldade, muito mais que Salomão. Foi perseguido. E de tudo que ele tinha, do rei mais poderoso que havia na terra, ele diz o quê? Busque amar o Senhor. Isso lhe basta. Isso lhe basta. Deus lhe dará um sucessor, que vai ser meu sucessor. Então, o que a gente pode aprender nesse primeiro ponto aqui? Ter comunhão do Senhor é o maior bem que a gente pode ter nessa vida. Esse é o ensinamento de Davi para o seu filho, Salomão. Na segunda parte das instruções de Davi, vem uma questão bem histórica. E no Antigo Testamento tem essas questões que são mais difíceis, né? É a questão, vai lá e mata tal pessoa. A gente fica, eita, rapaz, e Davi era um segundo coração e mandou matar um homem? Como é que pode essa coisa? É que, muitas vezes, o nosso senso de justiça, fala mais alto que o de Deus. E o da sociedade também. Fala mais alto que o de Deus. A gente lê a Bíblia e fala, rapaz, isso aqui está errado. Não está certo isso não. Davi, do versículo 5 ao versículo 9, continua dizendo o seguinte, vamos lá para a gente não se perder. Ele fala assim, também tu sabes o que me fez Joabe,
filho de Zeruia, e o que fez os 2 comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jéter, os quais matou em tempo de paz, vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e a sandália nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, não permitas que desçam à sepultura em paz. Olha só o que ele está dizendo. Não permita que esses homens continuem vivos em Israel. Está dando a ordem. Salomão, você vai ser o rei agora. Davi já idoso, velho, de cama. Está dizendo, esses homens aí, se você não matá-los, você vai ser um rei injusto. Injusto. E eles vão derrubar você. Esses homens tramavam para derrubar Davi o tempo inteiro. Esses homens iam tramar para derrubar Salomão. E Davi avisa, se você deixá-los prosperarem aqui, você terá problemas. Você é o rei de Israel. Você representa a Deus. Então você tem que ter cuidado com os inimigos. Do mesmo jeito que Satanás tenta nos derrubar, Satanás tentou derrubar Davi. Satanás tentou derrubar Salomão também. Então, Davi guia o caminho do seu filho. E Joabe, continuando, versículo 7, ele vai dizer: porém, com os filhos de Barzilai, os gileadita, usarás de benevolência e estarão a comer com a tua mesa, porque assim fizeram comigo, quando fugia por causa do teu irmão Absalão. E Joabe, ele assassinou Absalão, que era filho do rei Davi. Tá? Isso está registrado em 2 Samuel. Estava havendo uma guerra de Israel com inimigos de Israel, e Joabe era um dos generais de Davi. E Davi falou: cuida do meu filho Absalão, não deixa que ele morra, cuide dele. E Joabe, ele mente para o rei Davi, ele vai dizer: eu cuido dele. E o rei Davi falou isso abertamente para as pessoas verem. E aí Absalão, ele teve um problema que ele estava correndo de cavalo, o cavalo dele caiu, ele ficou preso numa árvore, como se ele tivesse exposto para morrer no penhasco, próximo ao penhasco. E aí, o que é que aconteceu? Joabe mata Absalão. Naquele momento de vulnerabilidade, Joabe matou Absalão. Jogou dardos no seu peito e o matou. Depois vieram mais 10 generais de Absalão e terminaram de matar Absalão, que era filho de Davi. E ele mentiu para Davi. Então, esses homens, eles eram dignos de morte. Era proibido matar, ainda mais o filho do rei, família do rei. Eles tramavam contra Davi. Eles mataram um descendente dele. E ele não... Mas aí vai dizer: então Davi está se vingando. Não, o sentimento de Davi não é vingança. Tanto que Davi não os matou. O sentimento de Davi não é esse. Davi poderia ter matado eles, mas Davi não os matou. Ele vai dizer: ele os matou, derramando sangue em tempos de paz. Esses homens não precisavam ter matado Absalão. Agiu como se estivessem em guerra, e com aquele sangue manchou seu cinto e suas sandálias. Esses homens pecaram contra Deus. Pecaram contra Davi e contra o seu filho. E em sua sabedoria, Davi avisa ao seu filho: eles vão pecar contra você também. Provavelmente esses homens tentariam matar Salomão. Muito provavelmente. Então Davi avisou. Já imaginou se Salomão chega lá, sem nenhum aviso do seu pai, esses homens tramam e matam ele? Um pai não estaria preocupado com seu filho se tivesse alguém para matar? Hein, pastor Fábio? Se alguém tentasse matar Timóteo, você não ia falar: avisa, cuidado aí que vão matar você. Então, o rei Davi, ele exerce justiça. E, teologicamente, o Antigo Testamento, ele tem uma importância escatológica muito grande para nós. A vida desses homens representam, escatologicamente, para a gente também, o Apocalipse. Quando o povo de Israel domina outros povos, na terra de Canaã, quando mata esses povos, é como se esses homens estivessem sendo condenados por Deus ao inferno. Esses homens, mesmo que eles vivessem 10 ou 1000 anos, eles já estavam condenados ao inferno. E Deus aplica a sua justiça a eles. E Deus seria injusto se não condenasse o pecado. Deus seria injusto. É por isso que a nova aliança é dita como superior, porque a gente chega com a mensagem de amor.
mas a gente sempre tem que obedecer a Deus. E esse Deus de amor se apresentou também no Antigo Testamento. Mas olha como foi a resposta dos homens, com morte e destruição. Prosseguindo, a gente vê que Davi já reconheceu Salomão como sábio antes dele receber esse dom miraculoso de Deus. Essa sabedoria de Abraão, ela é muito, inclusive, debatida e discutida teologicamente, né? Que sabedoria foi essa que ele recebeu? Mas a gente vê na Bíblia que a sabedoria dele não se limitava ao governo. Tem gente que diz, não, ele era sábio só para governar. Ele pediu para isso. Mas Deus deu sabedoria para falar sobre a vida. Tanto que ele vai dizer que tudo é vaidade. Provavelmente foi ele que escreveu Eclesiastes, né? Ele vai dizer que no final da vida só valia a pena ter corrido atrás de Deus. E não ter pecado, não ter vivido. Mesmo que ele fosse provar, no final, não valeu a pena. E aí a gente chega no final do conselho de Davi ao seu filho Salomão, a partir do versículo 9. Ele vai dizer, mas agora não tenhas por inculpável, pois és homem prudente. Olha só o que Davi está falando de Salomão. És homem prudente, e bem saberás o que lhe hás de fazer, para que as suas cães desçam à sepultura com sangue. Davi está dizendo o seguinte, eu escolhi você, não foi somente porque eu prometi a Batseba, porque Batseba, ela que impede a Salomão, nesse contexto aqui, para que ele coroe Davi publicamente, para que ele coroe Salomão publicamente como rei. Mas ele também vê sabedoria em Salomão. Salomão era um homem sábio. E assim deve ser os nossos filhos também. Os nossos pais, era o ideal, né? Fossem sábios, fossem criados. E como é que a gente consegue isso? Sabedoria. Amando a Deus, congregando, orando, vindo para o culto, para a reunião de oração, vindo para a EBD, para o grupo de discipulado, à noite, comungando com os irmãos, em comunhão com os irmãos. Eu não podia deixar de fazer essa aplicação, porque a gente está falando de sabedoria, né? E ser sábio hoje, Deus apareceu para Salomão, porque tinha um plano para Salomão, mas na nova aliança nós temos tanta coisa para a gente receber sabedoria de Deus. Deus, olha o que ele planejou para nós, né? A gente tem pastores, a gente tem presbíteros, a gente tem diáconos, a gente tem irmãos mais velhos, mais sábios que nós. E a gente pode só perguntar, comungar do Espírito Santo e aprender da melhor forma possível. Vamos abrir a Bíblia, vamos orar juntos, vamos estar juntos. A graça disso é grandíssima, é poderosíssima. Porque é a sabedoria do próprio Deus para nós. Do próprio Deus para nós. Então, eu queria ressaltar esse ponto também. E eu queria que a gente continuasse um pouquinho. Esses foram os conselhos do rei Davi a Salomão. E no nosso último ponto a gente vai ver a primeira atitude de Salomão após esses conselhos. E o capítulo de Reis vai narrar do verso 13 ao 25. Essa atitude de Salomão como rei. Olha só, como é interessante o contexto também. Então veio Adonias, filho de Agite, a Batseba, mãe de Salomão. Disse ela, é de paz a tua vinda? Respondeu ele, é de paz. E acrescentou uma palavra que tenho que dizer-te. Ela disse, fala. Disse, pois, ele, bem sabes que o reino era meu, e todo Israel me esperava que eu reinasse, ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Por enquanto a gente vai parar aqui só para explicar um contexto. O capítulo 1 já explica, tá, que Adonias ele já havia tentado tomar o reino de Davi, nesse mesmo contexto aqui, antes de Davi morrer. Ele se autocoroou rei, e o povo de Israel acreditou, muita gente de Israel acreditou. E aí o profeta Natan, né, que foi aquele mesmo profeta que falou a Davi que ele tinha pecado com Batseba, ele aparece ao rei Davi e fala, por que o teu filho Adonias foi coroado rei e não nos convidou? Não convidou os profetas. E aí Davi descobre, e Batseba aparece também e fala,
ó meu rei, tu não prometestes que o meu filho seria o rei, Salomão? Então, dentro desse contexto, Adonias já havia tentado se tornar o rei, à força, ali sem ninguém saber, e aí ele continuou e deu errado, porque o rei Davi falou, não, quem vai coroar o rei sou eu. E aí o rei Davi publicamente torna Salomão rei. E aí Adonias aparentemente reconheceu aqui para Batseba. Ele chega e diz, não, eu reconheço que Salomão é o rei. Mas essas palavras dele a gente vai ver que não eram tão sinceras assim. Continuando o versículo 16. Agora, um pedido eu te faço. Não o rejeites. Ela lhe disse, fala, peço-te que fales ao rei Salomão, pois não te recusará que me dê por mulher Abisag, sunamita. Respondeu Batseba, bem, eu falarei por ti ao rei. Foi, pois, Batseba ter com o rei Salomão para falar-lhe por Adonias. O rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua mão direita. Então disse ela, só um pequeno pedido te faço, e não o rejeites. E o rei lhe disse, pede, minha mãe, porque tu não recusas o rei. Disse ela, dê-se Abisag a sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe, por que pedes Abisag a sunamita para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, o sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo, Deus me faça o que lhe aprouver, se não falou a Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, o meu pai, e me edificou esta casa, como tinha dito hoje, morrerá Adonias. Enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Aí olha só o fim desse contexto, após o conselho de Davi e ele morrer, o que acontece com Salomão. O seu irmão Adonias, que já havia tentado tomar o reino de maneira errada, ele vai tentar novamente tomar o reino. Por quê? E é um conhecimento do contexto da época, tá? Abisag foi uma jovem que ela foi escolhida para abraçar Davi antes dele morrer. Não sei se todos sabem aqui desse contexto, mas Davi estava doente, antes de ele morrer era velho, e aí chamaram uma jovem para se deitar com ele e aquecê-lo. Nesse momento, era o costume do povo de Israel. Então o rei tinha esse direito. A mulher foi lá, Abisag, se deitou com o rei Davi, não tiveram relações, tá? É sem roupa, é que ela se deita com ele para aquecer, é sem roupa. Mas eles não tiveram relações. Ela não era uma concubina nem uma mulher do rei, mas ela era tratada como tal pela sociedade. O povo via ela assim, e ela não podia mais nem se casar, no contexto da época. Abisag era como se ela fosse do harém do rei agora. Então ela era uma mulher que ela não podia se casar. E aí, qual é a estratégia aqui de Adonias? Era de tomar uma mulher que era tratada como concubina do rei. Porque na época, essa era a atitude dos reis do povo ao redor de Israel para se tornar o seu sucessor. Então, o sucessor do rei passado tomava as suas mulheres. E Adonias fez isso. E Batseba não percebeu. E Batseba, ela tinha uma certa autoridade ali, ela era como uma conselheira de Salomão. Inclusive aqui fala que ela se assenta à direita dele. Para se assentar à direita na Bíblia quer dizer que tem poder. Então ela tinha um certo poder ali com o rei Salomão. E assim que ela lhe diz isso, Salomão sabiamente já entende a situação que ela não entendeu. Outra armadilha de Satanás para a vida de Salomão, que era o quê? Tomar Abisag, que era concubina do rei passado, para se passar como rei agora. Dizer, vejam, ó, Davi coroou ele, mas quem é que está com as mulheres de Davi? Sou eu, então quem é o rei de fato? Eu. Satanás queria trazer confusão ao povo de Israel.
já naquele momento. E Salomão, sabiamente, ele soube tratar dessa situação. E isso só mostra o quanto Deus cuidava daquele povo. Isso mostra que a graça de Deus, o poder de Deus é maior do que nós, porque, infelizmente, acabou em morte também essa situação. É por isso que nós devemos seguir os preceitos e a lei de Deus. Senão nós vamos pecar contra Deus. Nós vamos amar o poder, buscar o poder, a qualquer custo, como Adonias fez. Adonias não amou a Deus. Adonias certamente não seguiu os conselhos de seu pai Davi, que provavelmente também aconselhou Adonias. Adonias só queria o poder, tomar o lugar do seu pai. E muitas vezes nós estamos como Adonias, ou querendo dinheiro, ou poder, ou coisas que esse mundo pode dar. Mas na verdade a gente tem que ser, nesse contexto, como Salomão, um filho que escuta o seu pai e segue os caminhos do Senhor, os preceitos do Senhor, a lei do Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Deus. Amém, meus irmãos? E para finalizar, eu queria que a gente lesse o finalzinho do Salmo 72, que foi um salmo feito por Salomão. É o primeiro dos salmos listados que é feito por Salomão. Salmos 72. E esse é um salmo que ele é um salmo messiânico. O rei de Israel era um tipo de Jesus Cristo, tá certo? No Antigo Testamento havia muitos tipos de Jesus Cristo. Muitos homens que representavam o próprio Jesus no Antigo Testamento. Um exemplo é Noé, que pregou para todos entrarem na arca, como fosse pregando no Evangelho, para trazer a salvação, e o povo recusou. Então, nesse sentido, o rei de Israel também era um tipo de Jesus, o Messias. E eu queria que a gente lesse só o finalzinho. É um salmo rico. Uma beleza, quase peguei ele para pegar, mas Deus chegou no meu coração de ler 1 Reis. Do versículo 18 em diante, diz o seguinte, 18, 19 e 20. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Findam as orações de Davi, filho de Jessé. Amém? Queria finalizar assim, queria que a gente fizesse uma oração. Queria que o pastor Flávio pudesse orar por nós nesse momento.